Muita coisa legal, né, gente? Ontem nós tivemos o Valentine's Day aqui da nossa igreja. Nosso Ministério da Família esteve à frente, em especial Raquel, André, Emerson, Renata, e foi um tempo muito gostoso aqui, né? Então fique sempre atento a tudo que está acontecendo, porque tem sempre muita coisa boa acontecendo. Irmãos, vocês vão entender por que eu falei que eu quase mudei o texto da ministração do dízimo. Estou procurando minhas anotações aqui. Ixi, tem tanta coisa. Só comunicar que a Rebeca nasceu, tá bom? A Rebeca da Evelyn e do Diego nasceu essa madrugada, então orem por eles, está tudo bem, graças a Deus. Isso já foi falado? Já foi falado. Primeiro sábado de março, e aconteceu uma coisa aqui que eu esqueci o que é, além do encontro New Hope Homem, vai ser muito bom. Mas o 1º de abril, irmãos, nós vamos ter finalmente a nossa conferência sobre finanças, que a gente não conseguiu fazer nos últimos 2 anos. Então, aquele New Hope Homem, New Hope Mulher, que acontece todo primeiro sábado do mês de abril, vai ser a nossa conferência de finanças. No sábado, palestra, e no domingo, a pregação, a finanças e fé, finanças e vida com Deus. Isso é muito importante. Coloque isso aí, né? Mas nós estamos lançando, então, hoje, oficialmente, a nossa campanha da leitura da Bíblia em 1 ano. Nós estamos atrasados, evidentemente. Hoje é dia 11 de fevereiro, 12 de fevereiro, né? Mas não tem problema. Aqueles que encomendaram a Bíblia, as Bíblias já estão aqui. É só procurar o Renan no final do culto, né, para você pegar a sua, e nós estamos então começando amanhã, né? Eu já expliquei como é essa Bíblia, ela é diferente. Então amanhã você vai procurar o quê? Dia 13 de fevereiro, e vai fazer a leitura do dia 13 de fevereiro. Mas eu quero fazer um desafio para você, para que a gente consiga concluir até 31 de dezembro. Então você comece amanhã, lendo 13 de fevereiro e 1º de janeiro, 14 de fevereiro e 2º de janeiro, até que vai chegar num determinado momento em que a gente vai estar lendo um dia de fato, e até 31 de dezembro a gente termina, para 1º de janeiro a gente começar de novo. Tá certo? Por quê? Porque esse ano é o ano da palavra, da oração, da comunhão, da santidade e da ação. Amém, irmãos? Esse é o pastor Assir, que muitos de vocês já conhecem, porque já esteve aqui ano passado, e quando eu falei para o pessoal, quando estávamos orando, não, quem vai pregar hoje é o pastor Assir. Aquele que trabalha, que serve a Sociedade Bíblica do Brasil, pregou em Provérbios, foi Provérbios mesmo? Planejamento. Eu lembro até dos detalhes da sua agenda, que você compartilhou aqui, pastor. Irmãos, é bênção, né? Ele vai falar mais um pouco para os irmãos, né, que ainda não o conhecem, sobre o ministério dele, inclusive junto à Sociedade Bíblica do Brasil, dos livros também. O acompanha a sua esposa, a Tânia, a esposa do pastor, está aqui, e eu queria que nós recebêssemos eles com uma salva de palmas nesse momento. Abre o teu coração, Deus vai falar. Pastor, Deus o abençoe. Nosso culto costuma terminar. E os jovens podem ir lá com o pastor Tiago, que ele está ansioso para falar com vocês. Bom dia, irmãos. Ô, gente, vocês estão animados ou desanimados? Bom dia. Bom dia. Que bom, que alegria estar aqui com vocês, voltar aqui depois de um ano, ver o pastor Sandro, os irmãos, a hospitalidade, o carinho. A gente chegou ali na porta, já fomos tão bem recebidos, né, com tanto amor, tanto carinho, um abraço. Isso é muito bom, e é bom cultuar a Deus aqui com vocês. Eu gosto como Deus trabalha em alguns aspectos, né? Às vezes a gente pode pensar que é coincidência. Eu acho que todo pastor tem um monte de sermão lá, prontinho, né? Vai pregar? Vou. Escolhe o sermão e prega. E aí, quando nós acertamos a agenda, eu falei, eu vou pregar sobre a importância da leitura da Bíblia. Sobre a importância... Eu não sabia de nada, né? Eu não vi nada. E eu até pedi o Instagram da igreja para dar uma olhada se a igreja estava trabalhando algum tema
Não tem problema. Mas eu falei, não, eu vou nesse propósito. Então, eu acho que não é coincidência, como dizem, é Jesuscidência, né? Há um propósito de Deus, e eu espero que você saia daqui nessa manhã animado para ler mais a Bíblia. Amém? E se você não entrou nessa campanha, nesse projeto, que você saia daqui hoje decidindo entrar também. Eu espero que você não durma a noite direito, de tanta incomodação que eu vou te dar nessa manhã sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o 17. Enquanto você vai abrindo, quero pedir para minha esposa ficar em pé, mais uma vez, Tânia. Estamos casados há 23 anos e meio, vamos fazer 24 já, daqui a pouco temos 2 filhos, o Assir Neto e a Isabela. Eu sempre digo que na minha casa a gente não tem criatividade, pastor. Meu pai é Assir, eu sou Assir, meu filho é Assir. Simples assim, né? No namoro, depois que eu pedi em casamento, eu falei, o nome do nosso primeiro filho vai ser Assir de Jerônimo Neto, né? Meu filho casa em agosto agora. Eu estou tentando convencer a minha nora. O que, gente? Eu nem terminei de falar. Assir de Jerônimo IV. Irmãos, está muito difícil. Orem por mim. Está gravando? Está no YouTube? Noemi, mais uma igreja está em oração para que você aceite esse propósito. Amém. Se alguém quiser mandar um vídeo particular para ela, eu gravo depois no meu celular, que ajuda. Enfim, você achou? Eu quero te pedir um favor. Eu resgatei um costume nesse ano que passou. Vamos ficar em pé para lermos juntos a Bíblia? Eu cresci assim, na hora de ler a Bíblia, ficar em pé. Depois a gente passou, não, a reverência está no coração, fica sentado, fica do jeito que quiser. Tá, mas eu acho que o corpo fala. E tem alguns momentos que a Bíblia faz questão de mostrar que o povo tinha uma reverência que se expressava também no seu corpo, na sua forma, na sua postura. Neemias capítulo 8, o povo ficou em pé das 6 da manhã ao meio-dia, à hora do almoço mais ou menos, ouvindo a palavra de Deus. Jesus foi ler a palavra na sinagoga em Nazaré, Lucas 4, o povo ficou em pé. Então não é regra, não é doutrina, não é mandamento, mas eu acho que tem alguns bons costumes que a gente pode manter. Amém? Você encontrou aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pode se assentar, por favor. Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre a importância das Escrituras, e eu trago um tema, o Sola Escritura, que é um tema muito importante da Reforma Protestante, um dos lemas daquilo que nós acreditamos, que a Escritura ela tem um lugar especial na nossa vida e na igreja. Então eu quero falar sobre isso nessa manhã. Essa carta, ela é uma carta muito pessoal, muito íntima. Essa é uma carta, eu estudei ela esses dias, aí há uns 10, 15 dias aproximadamente, eu estudei intensamente essa carta para escrever um material sobre essa carta. E eu confesso que enquanto eu lia, eu fui tomado por emoção de ver aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo. E é impossível, tendo isso em mente, ler isso e não chorar. O que nós temos aqui é um testamento espiritual. É um legado que Paulo está dizendo: Timóteo, o meu tempo acabou. Eu já estou ciente disso. Agora é com você.
Você vai assumir esse ministério. Parece-me, não está nada muito claro no texto, mas parece-me que Paulo está, de fato, responsabilizando Timóteo a dar continuidade ao seu ministério. É como uma corrida de bastão. Eu vim até aqui, Timóteo, agora é contigo, você dá continuidade. Então, Paulo escreve essa carta, é a sua última carta, entre o ano 65, 67 depois de Cristo. A gente não sabe muito bem ali quando ele morreu, mas é na perseguição de Nero. E ele dá essa responsabilidade. Ele vem falando como ser um bom pastor, como ser fiel na pregação do evangelho, como ser fiel no ministério. É uma carta de pastor para pastor, de um pai, de um discipulador para um discípulo, para um filho na fé. E entre tantas coisas que ele vai falar sobre pregação, sobre evangelho, sobre o ministério, ele pega esse texto, e nós não combinamos isso, né, pastor Sandro? Que ele leria esse texto. Ele pega esse texto e começa a resgatar na mente de Timóteo alguns aspectos importantes sobre como Timóteo poderá continuar sendo fiel e realizando o ministério assim como Paulo fez. E nesse momento aqui, especificamente, ele diz: permanece naquilo que você aprendeu. Olha para as Escrituras. É essa Escritura que você aprendeu desde a infância que vai te conduzir à salvação. É ela que é inspirada por Deus, é ela que é útil e assim por diante, que nós vamos tratar agora. Então, o que nós temos aqui são as últimas palavras de alguém que está para morrer. E as últimas palavras de alguém que está para morrer são palavras mais importantes do que outras na vida. São recomendações que servem também para nós hoje. Então, eu quero destacar 3 aspectos nesse sentido. Primeiro, eu preciso destacar, eu não sei se a projeção está aí, tá? Não? Se der, deu, se não der, não tem problema também. Primeiro lugar, é que a Escritura, ela tem uma distinção especial. Você está com a tua Bíblia aberta, ou o teu celular aí ligado? Versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Escritura, ela tem uma distinção especial, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. E a Bíblia, ela fala diversas vezes sobre si mesma. Sobre a palavra, sobre o mandamento, sobre a Escritura, em vários momentos. Mas eu acredito que essa é a declaração mais importante que a Escritura faz sobre si. Porque ela está mostrando qual é a sua origem, e ela está me dizendo que Deus está totalmente envolvido em cada detalhe registrado. O que nós temos em mãos, diferente do que o mundo quer dizer, não é um livro simplesmente humano, ainda que ele tenha a parte humana. Não é um livro apenas antigo, com alguma sabedoria. Não. O que nós temos em nossas mãos é a própria palavra que saiu de Deus, que veio de dentro de Deus, da boca de Deus ao nosso encontro. Então isso muda a minha forma de lidar com as Escrituras. Ela é inspirada, e o termo inspirado aqui, esse termo que está no versículo 16, para nós, pode parecer o seguinte: eu cheguei numa praia bonita, né, e fiquei encantado, estou inspirado. Ou, como acontece às vezes, você acorda de manhã: hoje eu estou inspirado para trabalhar, hoje eu estou inspirado para cozinhar, hoje eu estou inspirado para fazer alguma coisa. Não, não é esse tipo de inspiração. Esse tipo de inspiração é humano, é nosso. Essa palavra aparece uma única vez em toda a Escritura, no texto grego. Essa palavra é theopneustos. Theo, Deus, pneustos, sopro. Pneu, pneuma, lembra de ar, de sopro. O que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus, ela é o sopro de Deus. Ela vem de dentro de Deus, ela vem das entranhas de Deus, e na verdade não é Deus inspirado, é Deus expirado, é aquilo que saiu. E aí isso me remete ao que acontece lá na criação. Quando Deus cria o ser humano, Ele faz o ser humano do barro, do pó da terra. Aquilo se torna um boneco inanimado, mas passa a ter vida apenas quando Deus sopra sobre ele, nas suas narinas, o fôlego de vida. O ser humano passa a ter vida ali. Isso quer dizer que quando eu me aproprio da palavra de Deus, do sopro de Deus, que é a sua palavra, daquilo que Deus falou, eu também passo a ter vida. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela não é um livro morto. Ela não é só um livro de regras. O que nós temos aqui é o próprio Deus falando. E isso está evidenciando a fonte, a origem divina da sua palavra. Por isso mesmo, nós precisamos resgatar o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas. Quem aqui já fez um compromisso de ler a Bíblia? Eu vou ler todos os dias, eu vou ler assim, eu vou fazer isso. E não conseguiu? Levante a mão. Eu já fiz. Eu acho que todo crente já fez isso na vida. Tem aquele culto abençoado que você sai daqui chorando, né, pastor? E eu não, amanhã vai ser diferente. E chega na segunda-feira, até dá certo. É tipo aquelas promessas de final de ano, 31 de dezembro. Esse ano eu vou emagrecer. É ou não é? Dia 1º a gente já começa comendo o resto da ceia. Já não deu certo. A verdade é que nós precisamos definir o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade para você? Prioridade é aquilo que você gasta mais tempo. Tem coisas que são necessárias e importantes. Mas eu tenho que entender o princípio da prioridade para viver o reino de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa é a minha prioridade. E eu não vou conhecer o reino, eu não vou conhecer a Deus, eu não vou conhecer as promessas de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, se eu não conheço a sua palavra. Não dá para apenas ouvir a Bíblia, ou ler a Bíblia no culto de domingo, ou no dia da célula. Não dá. Você vai morrer de fome. Lutero diz algo mais ou menos assim: você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Se você não ler as Escrituras com regularidade, você não será influenciado por ela. Você consegue entender isso? O que está te influenciando hoje? Eu sempre digo algo. Quem é que assistiu La Casa de Papel? Levante a mão, por favor. Fique com a mão levantada. Fique com a mão levantada, por favor, só mais um pouquinho. Isso. Quem torceu para os bandidos, fique com a mão levantada. Você entendeu? É natural. Não é nada ingênuo. É intencional. Eu li uma pesquisa no ano passado sobre a influência que as novelas da Globo tiveram nos últimos 30 anos na família brasileira. É por isso que muitos valores cristãos hoje são relativizados. Porque simplesmente aquilo que a mídia, que a TV, que o filme, que a série, que a novela nos passou a ser os nossos valores. Nós torcemos para o sujeito deixar a esposa ou o esposo e ficar com a amante nos filmes românticos. Sim ou não? Passa a ser natural. Quem assistiu Suits? Levanta a mão. Poucos. Quem torceu para ele não ser pego? Fica com a mão levantada. Eu também. É natural, nós vamos invertendo. Agora você consegue entender por que nós passamos a não viver os valores bíblicos? Porque nós não temos um compromisso diário com as Escrituras. Uma pesquisa realizada aqui nos Estados Unidos há alguns anos constatou que apenas 1 a cada 5 cristãos leem a Bíblia regularmente, diariamente. Isso quer dizer, de cada 5 pessoas que estão na igreja, apenas uma tem um compromisso bíblico. Então, pastor, parabéns por essa decisão. Quanto tempo a gente gasta? Eu digo que das coisas menos importantes da minha vida, a mais importante é o futebol. Eu gosto de futebol. Eu sou sócio do meu time. E olha que meu time me faz sofrer muito. Calma, gente, eu não sou vascaíno. O senhor é o quê, pastor? Eu sou atleticano. Atleticano, tá bom, tá tranquilo. Eu torço para o glorioso Curitiba Futebol Clube. Eu sei, eu sofro, irmãos. Mas eu sou sócio daquele time. Eu moro no Rio de Janeiro e sou sócio do time que está em Curitiba. Todo ano vou lá, quero ir no jogo. Minha esposa sofre junto comigo. Enfim. Não, furacão. Se ela fosse furacão, eu nem teria casado com ela. Quando eu assisto normalmente 2 jogos de futebol por semana.
Eu gasto 3 horas. Quanto tempo a gente gasta em série? Quanto tempo? Eu vou maratonar. Você já fez isso? Quanto tempo você gastou? Eu já passei uma sexta-noite, sábado o dia inteiro. Agora, se nós tirarmos 15 a 20 minutos por dia, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. É muito! Sim ou não? Não é. É só uma questão de prioridade. E alguém já disse que se você não definir as prioridades na sua vida, os outros definirão por você. Ou eu digo hoje, a Netflix, a Prime Video vão definir por você o que é prioridade. O trabalho vai definir por você as outras coisas. Então, se isso aqui é de verdade, eu acredito que é a palavra de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus tem a me dizer. Josemar Bessa disse no Brasil algo que eu marquei. Quando eu decido não ler a Bíblia, eu decido não ouvir Deus. John Trapp, um comentarista do século XVI, ele diz: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. E veja, eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto de comédia, mas eu tenho falado para minha esposa que eu estou sentindo já nos últimos 2 meses do ano passado, que eu preciso parar. Não é questão que é pecado, que não é. É uma questão de que aquilo que está sendo transmitido não serve mais para mim. Eu amo comédia. Eu adoro assistir um stand-up e essas coisas. Mas eu estou vendo assim, não dá mais. Não tem uma apresentação que eu tente assistir que não tenha sexo, palavrão e moralidade. Não dá. Porque isso vai se tornar normal. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é suficiente. As séries vão passar. Os filmes vão passar. Daqui a 10 anos, o mundo já terá novos valores, nova forma de viver, mas a palavra de Deus continuará sendo a mesma. Eu lembro sempre de uma história, quando eu prego sobre a Bíblia. Dia 12 de agosto de 1998, 10, 11 horas da noite, eu comecei a namorar com aquela morena linda ali. Entendeu? É o dia do namoro, eu lembro do dia e da hora, irmão, não é só o dia do casamento, não. Dia 13 de agosto, eu liguei na floricultura pela manhã e falei assim: por favor, manda um buquê de rosas. Não tinha dinheiro para nada, pastor. Manda um buquê de rosas lá na casa tal, para tal pessoa. A mulher da floricultura ainda falou assim: você quer que escreva um cartão? Eu falei: quero. O que você quer que escreva? Eu falei: eu não sei, escreve alguma coisa aí e assina meu nome. Tinha 18 anos. Cheguei à noite empolgado, falei: primeiro dia de namoro, já mando uma rosa assim. É outro nível, né? Aí ela veio e falou assim: obrigado pelas flores, mas eu queria te fazer uma pergunta. Sim? O que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão? Já pensou, irmão? Que negócio difícil? Com uma sabedoria que eu não sei de onde, eu disse para ela assim: o que você entendeu com aquilo que eu escrevi no cartão? Gente, ela começou a falar uns negócios assim. E depois eu vi o cartão, está até hoje em casa o cartão lá guardado. Eu falei para ela: seguinte, primeiro dia do namoro, hein? Eu tenho que confessar, eu não escrevi o cartão. Eu pedi para a pessoa escrever e assinar meu nome. Me desculpa. Primeiro dia achando que ia arrasar, tive que pedir desculpa ainda. Ela falou: então, aproveitando, da próxima vez não me dê flor, me dê chocolate. Espera aí, minha mãe sempre gostou de ganhar flor. Por que ela não? E durante muitos anos ela não gostava de ganhar. Agora, mais recentemente, voltou a gostar, sim, de ganhar uma flor aqui, outra lá. Mas ainda prefere chocolate, né, meu amor? Acabou de ganhar chocolate, é. Gente, eu chegava às vezes do seminário, à noite, estudava à noite, eu chegava meia-noite, meia-noite e meia, trabalhava o dia inteiro e ia para o seminário. Aí eu trazia aquele tempo difícil, né? Não tinha dinheiro para nada, comprava uma caixa de chocolate e tal, daquelas da promoção da loja americana, que agora está falindo, não dá para comprar mais, né? Mas chegava, levava,
eu falava, eu vou tomar banho, quando eu sair a gente come junto. Ela e os meus filhos devoravam a caixa, já não dava mais. Então, gostava muito de chocolate. E gostem. Mas ela, um dia depois, passou uns 4, 5 dias, aquele buquê que eu paguei caro, que era bonito, cheiroso, estava no lixo. Feio. Cheirando mal. E isso me remete a Isaías 40. O profeta Isaías, o salmista, eles comparam o ser humano como uma flor. Nós somos como uma flor, a gente nasce, tem o nosso tempo de beleza, de perfume, mas um dia vamos murchar e morrer. Faz parte da vida. E aí Isaías diz assim, o ser humano é como a flor do campo. Cerca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está de pé, ela não muda, ela não cai, ela não morre, ela não acaba. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós podemos confiar na palavra de Deus. Não confie tanto em si mesmo, não confie tanto no governo, não confie tanto no seu poder. Não, confie na palavra de Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto é que a Escritura tem um valor sem igual, porque ela apresenta o plano de Deus. Olha o que diz o versículo 15. Desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Às vezes eu vejo crente tentando discutir com a ciência usando a Bíblia. Perda de tempo. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus é o Criador. Desculpe, a Bíblia não está preocupada em discutir com a ciência sobre o fato de Deus ser o Criador. Ela já parte do pressuposto de que Deus é o Criador, não tem conversa. Não é uma tese, antítese, onde a gente vai discutindo e apresentando os argumentos para chegar num senso, numa síntese. Não! A Escritura começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Nós não discutimos isso. É a nossa crença, é a nossa fé. Quem criou todas as coisas é Deus. Então, a Bíblia não é um livro para discutir com a ciência. Não é um livro de história. Ainda que a Bíblia conte muitas histórias, e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito. A Bíblia não é um livro de curiosidades. Não é um livro de chaves para você ficar descobrindo coisas. De códigos internos e escondidos, como teve na moda aí, alguns falando sobre os códigos que estão escondidos atrás de Deus. Não, a Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia tem um propósito. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em um período de 1.600 anos, aproximadamente, do primeiro ao último registro, em 3 continentes, Europa, Ásia e África, 3 continentes diferentes, sem ninguém combinar, sem ninguém falar, eu vou falar isso, você escreve aquilo lá, tá bom, e depois a gente junta para ver o que dá. Não! A Bíblia é um livro magnífico e único que escreve a história de Deus no seu relacionamento com o ser humano. É esse o propósito. E o centro dessa história se chama Jesus Cristo. A Bíblia tem a ver com Jesus. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Você conhece as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. Nós precisamos ler as Escrituras para encontrar Jesus nela. A Bíblia não é um fim em si mesma, ela não é para mero acúmulo de conhecimento, de teoria, nem mesmo para você ser um bom teólogo, ainda que seja necessário para isso. A Bíblia tem o propósito de revelar Jesus, e Jesus não está presente apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, Jesus está presente em todas as Escrituras. Essa é a história. Começa com Jesus, termina com Jesus. Gênesis 3,15 é o que a gente chama de proto-evangelho. Quando o ser humano caiu no pecado por ter comido do fruto que não era para ter comido, a Bíblia diz que Deus ali deu uma sentença para o homem, para a mulher, para a serpente. Mas no discorrer dessa sentença, Deus diz, olha, serpente, você levou o ser humano à queda, mas é justamente da mulher que você levou à queda, que vai nascer o descendente, que vai pisar na sua cabeça, que vai nascer um que vai mudar a história. Ali há uma profecia sobre Jesus, há uma fala do próprio Deus sobre Jesus.
Eu fico imaginando todo o nascimento depois dessa situação. Porque certamente havia uma expectativa. Será que é esse o descendente? Passaram 2000 anos. O Antigo Testamento não é para escrever a história de Israel apenas. É para falar, o Messias virá. Moisés diz isso, vai vir um profeta melhor do que eu. Os profetas do Antigo Testamento apontam, tem que vir o Messias, virá aquele que será o renovo de Israel, aquele que vai mudar. Então o Antigo Testamento existe para apontar, vem alguém, e o Novo Testamento existe para dizer, esse alguém prometido nas Escrituras veio, ele nasceu, ele rompeu a história, ele veio e viveu entre nós, como um ser humano. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, João 1,14, e o Verbo se encarnou e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai. Nós vimos Deus em Jesus. Qual outra religião tem isso? Nenhuma, com todo respeito a qualquer religião. A fé cristã é singular, enquanto todas as outras religiões é o ser humano tentando encontrar a Deus, praticar boas obras para encontrar Deus. A fé cristã não é isso, não são as minhas boas obras que me salvam. A fé cristã não é eu tentar encontrar Deus, a fé cristã é Deus que vem ao encontro do ser humano. Ele desceu no jardim e procurou, onde você está, Adão? Onde você está, Eva? E há 2000 anos atrás, ele veio ao nosso encontro. Deus veio nos buscar. Ele veio nos resgatar por meio de Jesus Cristo. A Bíblia tem a ver com essa história linda, linda. E Apocalipse, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é um livro de terror. Porque todo filme que vem com Apocalipse a gente já pensa, vai ter destruição, fogo, explosão, morte. É ou não é? Apocalipse não é isso. Ainda que tenha isso também. Apocalipse, mais do que escatológico, ele é cristológico. Sabe por quê? Do começo ao final, quem governa, quem está no controle da história, é o Senhor Jesus Cristo, que está sentado sobre o trono. A sua vida, a nossa história, está nas mãos do Senhor. Ele coordena tudo isso, Ele controla tudo isso. Eu gosto de ver, em 3 momentos essa história, como o livro sobre Jesus, o livro sobre o Cordeiro. Gênesis capítulo 22, Abraão e Isaac estão subindo ao monte para o sacrifício, e Isaac faz uma pergunta que, como pai, eu me sentiria tocado. Ele diz assim, papai, eu estou vendo tudo pronto para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proveu o cordeiro, substituto, temporário, limitado, ali no caso de Abraão, e no decorrer da história de Israel, um cordeiro era sacrificado continuamente, para que o pecado fosse perdoado. Mas, 1500 anos aproximadamente depois, 1600 anos, João Batista está lá no Rio Jordão, batizando um e outro, e de repente ele olha e vem vindo alguém diferente. Ele diz, não, esse daí não. Eu não posso nem desatar as sandálias dos seus pés. Mas quando ele diz isso, ele olha e fala algo, e responde a pergunta que ecoou por milhares de anos. Ele olha para Jesus, João 1,29, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro prometido se manifestou de forma plena e perfeita. Agora o sacrifício do templo não era mais necessário, porque Cristo foi o sacrifício. O sacerdote não é mais o intermediário, porque Cristo é o sacerdote. Ou seja, em Cristo tudo converge, tudo aponta para Ele. Por isso nós cantamos de uma forma tão especial e bela nessa manhã. É a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele o poder, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, é Ele, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. E Apocalipse termina no capítulo 4, capítulo 5, dizendo, o Cordeiro está sentado sobre o trono governando. A Bíblia é o livro de Jesus, é o livro do Cordeiro. É por isso que vários
comentaristas, entre os reformadores principalmente, se diz algo que eu quero ler, que eu gosto muito dessas frases. Lutero diz: se olharmos seu significado interior, toda a Escritura é somente sobre Cristo, em todo lugar, ainda que, superficialmente, possa parecer diferente. Tudo a ver com Jesus. Eu estou numa igreja presbiteriana, não é isso, pastor? Tem que ler Calvino, porque senão... mais ou menos. Eu ia falar... Bom, vamos seguir aqui, irmãos, amém? Calvino, vamos ler o Calvino. Nós devemos ler as Escrituras com expresso propósito de encontrar Cristo nela. Agora, a que eu mais gosto é de Spurgeon. Ele diz: eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. Você pode entender que quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai chegar em Jesus, mais você vai ser igual a Jesus, mais você vai viver como Jesus. Então a Escritura te traz sabedoria para viver como Jesus e para ser salvo por Jesus. Amém? Amém. Em último lugar, em 5 minutos eu quero terminar. O texto diz, versículo 16, que toda a Escritura é útil. Eu gosto desse termo, porque esse termo na Bíblia é utilidade, proveito, ganho. Paulo está dizendo que a Escritura traz ganho sobre a nossa vida. Esse é o termo grego, é o significado mais amplo. E é útil para quê? Em primeiro lugar, ela é útil para o ensino, para ensinar. Ensinar o quê, irmãos? O termo grego aqui é didascalia, que é o termo grego usado no Testamento para se referir à doutrina. Então aqui a Bíblia não está preocupada em ensinar qualquer coisa. A Bíblia, e somente ela, somente a Escritura é útil para ensinar a verdade, como traduz a NTLH. A verdade não é relativa, a verdade não está de acordo com o que eu acho, ou o que você acha, ou qualquer outro acha. Existe uma verdade, existe uma fé, e essa verdade está em Cristo e nas Escrituras. Eu preciso aprender a doutrina corretamente por meio das Escrituras. Está tão difícil hoje que a gente chega e fala: olha, a Bíblia diz isso sobre como você deve crer, como você deve agir. E alguém diz assim: ah, tá bom, mas eu acho, eu penso, assim, às vezes com carinho, mas por dentro morrendo de raiva, sabe? Sorrindo, mas pouco importa o que você acha, pouco importa o que eu acho, importa o que a palavra de Deus diz. Eu acho que já é para acabar? Não? Dá para falar. A Bíblia é útil para ensinar a verdade, amém? Quer descobrir a verdade, vá para as Escrituras Sagradas. Segundo, a Bíblia é útil para repreender. Gente, quem gosta de ler o Salmo 23, diga amém. Amém? É bom, não é? O Salmo que foi lido aqui no início do culto nessa manhã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É coisa boa. E nós gostamos de muitas vezes ler a Bíblia assim, é ou não é? Quem já leu a Bíblia assim? Diz aí, confessa seu pecado. Vamos lá. Ó, Senhor, fala comigo. Já fez, não fez? Acho que todo mundo aqui já fez isso, gente. E Deus fala sim, eu sei que fala. Mas esse não é o jeito correto de ler a Bíblia. Essa é uma forma de ouvir Deus também. Mas a gente gosta do Salmo 23, do Salmo 91, de Filipenses 4:23, 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente esquece que a Bíblia não é apenas para isso. É por isso que quando a gente faz esse negócio aqui, põe o dedo, é bom quando sai assim: e Judas foi e se enforcou. Não, não, senhor, isso não. Fala de novo. Vai tu e faz o mesmo. Gente, tirando a brincadeira, nós precisamos ler as Escrituras a favor de nós, mas também contra nós, porque ela é útil para repreender. Essa leitura anual, por favor, destaque aquilo que te repreende, aquilo que faz assim: ei, Assir de Jerônimo Júnior, você está errando aqui. Eu leio a Bíblia todos os anos em traduções diferentes. Eu estava lendo Números há uns 2, 3 anos, e eu terminei de ler Números, pastor Sandro, com raiva de Israel. Que povo miserável. Abriu o mar, tirou do Egito as 10 pragas, mandou um maná. Gente, quanto milagre aquele povo, diz Números. E foi para a idolatria. E se misturava com outros povos.
Que povo miserável. E normalmente quando eu termino de ler, eu oro aquilo que eu leio. E aí eu fui orar, Senhor, o povo de Israel, querendo dar sermão em Deus, né? Senhor, então olha só, né? E aí Deus falou assim, ei, bobão, você também é como Israel. A gente precisa ler as Escrituras para nos repreender. Amém? Ela repreende, ela dá um chacoalhão e diz assim, ei, você está errado. Mas ela não permanece só na repreensão. A terceira parte diz que ela é útil para correção. Então, já que ela nos encontrou no erro, ela vem e coloca no estado correto, ela corrige. E aí eu lembro de vamos ver quem aqui é crente velho. Havia um homenzinho. Essa é nova, é? Andava no caminho. Sua vida era? Um dia o homenzinho torto. E tudo que era torto? É isso aí. Eu sou meio estranho para fazer essas coisas. E pior que tem gente filmando ainda. Mas vamos lá. A Bíblia nos encontrou assim, ó. Mas ela nos endireita, ela nos repreende, ela nos coloca no caminho, ela nos corrige, ela nos ajusta, ela nos modela, ela nos transforma à imagem de Cristo. Em último lugar, ela é útil para a educação na justiça. Quando eu li a primeira vez, eu falei, qual a diferença para educação e ensino? E sem a gente ir para o texto, só no texto em língua portuguesa ou nas outras línguas, você vai falar, ensino e educação é sinônimo, mas não é. Ensino tem a ver com a doutrina, educação era um termo, é paideia aqui, que é um termo grego, que era a instrução de uma pessoa em todas as fases da vida, desde a infância até a fase adulta. A Bíblia está dizendo que ela é útil para me educar a viver de forma justa em todas as áreas da minha vida. Você consegue entender isso? Quando nós lemos mais a Bíblia, nós nos tornamos um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cristão melhor. Nós somos educados a viver de forma justa. Fomos justificados por Deus e passamos a viver de forma justa no mundo. Amém? Então, a Bíblia ela nos habilita para toda boa obra. Tudo que você faz deve glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem você é vai glorificar a Deus, as suas obras glorificarão a Deus, porque você está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Amém? Fique em pé, por favor. Quero chamar minha esposa aqui, nós sempre ministramos juntos ao final. Eu queria chamar ela, os músicos, para nos ajudarem, por favor. Eu queria fazer um convite. Eu sei, quem aqui já está nesse compromisso da leitura bíblica anual? Vários. Quem ainda não está, eu quero fazer um convite para você entrar hoje. Amém? Então, vamos fazer o seguinte, quem está e quem quer entrar nesse propósito, vem aqui à frente. Podemos, pastor? Pode fazer apelo aqui na igreja presbiteriana? Pode. Pode, então tá bom. É que tem uns lugares que não pode não. É renovado. Amém. Vem aqui à frente. Sabe, você ficar no seu lugar vai ser a mesma coisa? Claro, não muda nada. Mas sabe, tem momentos que a gente tem que se manifestar publicamente, dizer, Senhor, eu estou assumindo esse compromisso. Eu não estou dizendo que é fácil ler a Bíblia toda. Eu estou dizendo que nós conseguiremos por meio da graça e da ajuda de Jesus. Amém. Amém? Pode chegar mais perto, gente. Eu não vou brigar com ninguém, não vou morder ninguém, não. Pode chegar mais perto. Nós vamos cantar uma canção. E ao término nós vamos orar e pedir a graça de Jesus. Senhor, eu sei que o trabalho vai apertar, que a falta de tempo vai chegar, mas eu vou assumir um compromisso de leitura da Tua Palavra. Amém? Vamos cantar? Eu gostaria de compartilhar com vocês antes uma coisinha, antes de cantar essa canção. Eu me converti aos 10 anos de idade, eu era uma criança. Eu fui a um culto, e aquele culto não tinha nada diferente a não ser muito louvor e palavra. E eu lembro que minha mãe, na época, não era cristã também, né? Não era convertida, e nós fomos como olheiros no culto. E foi pregado a palavra.
E no momento em que foi pregado a palavra, o pastor que estava pregando, ele tinha uma mão que ele tinha sofrido um acidente, então ele tinha uma prótese. E como uma criança de 10 anos, eu me concentrei na mão dele. E ao observar a mão dele, eu comecei a prestar atenção no que ele falava. E ele começou a falar do amor de Deus e o quanto a palavra tinha transformado a vida dele. E eu, como criança, aos 10 anos de idade, senti o meu coração arder e queimar por aquela palavra, de uma forma que quando ele disse, você quer aceitar Jesus? Eu me levantei. E a minha mãe me puxou para baixo e disse, o que você está fazendo? Eu disse, eu preciso ir lá, eu quero esse Jesus, eu quero essa palavra na minha vida. E quando eu vim à frente, cheguei à frente para receber a oração de conversão, e o irmão colocou a mão sobre a minha cabeça, o pastor, e eu fui batizado no Espírito Santo naquele momento. E senti o fogo arder ainda mais dentro de mim. E essa experiência me levou até aqui, porque eu passei por muitos momentos na minha vida. E todas as vezes eu lembrei daquela viva e eficaz palavra que queima o coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra seja assim na nossa vida, viva e eficaz, transformadora, gerando vida, gerando transformação. Vamos guardá-la em nosso coração, amém? Vamos cantar? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Acho que tem que subir o tom. Acho que ficou um pouquinho baixo. Isso, agora sim. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos orar. Vamos orar agora. Põe a mão sobre o seu coração assim. Não é fácil tomar essa decisão, mas é possível com a graça e a força de Jesus. Senhor, nós oramos nesta manhã. Reconhecemos que muitas vezes não colocamos como prioridade o que deve ser prioridade. Reconhecemos que muitas vezes damos desculpas, justificativas vazias, dizendo que não tivemos tempo e que o Senhor entende, né? Mas a verdade é que nós precisamos priorizar o reino. Nós precisamos priorizar o que é eterno e não o que é momentâneo e passageiro. Por isso nós queremos nesta manhã, como igreja reunida do Senhor neste lugar, assumir esse compromisso de maior dedicação à leitura da Tua Palavra.
Senhor, certamente enfrentaremos dificuldades nesse processo, mas nós clamamos, tem misericórdia de nós, e que a Tua graça, a Tua força nos envolva de tal maneira que fiquemos inquietos até que cheguemos à Tua palavra. E lá, Senhor, lendo a Tua palavra, aquieta o nosso coração, tira a ansiedade, o medo, a preocupação. Lá, Senhor, edifica a nossa fé, lá nos leva à verdade, lá nos ensina a viver de forma correta no mundo em que estamos vivendo, ou seja, que sejamos melhores e que possamos crescer em Ti, à Tua estatura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Pode voltar. Antes que o microfone seja cortado mais uma vez. Gente, eu escrevi alguns livros, trouxe apenas 2, não dá para trazer muito para cá, né? Esse aqui eu acho que eu já vendi aqui o ano passado, mas eu trouxe novamente, se alguém ainda quiser. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi em 2013, mas refiz ele em 2020. Esse livro marcou minha trajetória para entender a missão que Deus me deu no mundo em que estou vivendo. Missão não é para quem está em outro lugar distante e difícil. Missão é para todos nós. Aqui onde você está, no teu trabalho, você é chamado a desenvolver a missão de Deus. Isso é para todos nós. Então aqui eu falo o que a Bíblia diz sobre a nossa ação cristã no mundo. Uma perspectiva bíblica, passando do Antigo ao Novo Testamento, entendendo o que é missão. E esse livro mudou a minha forma de viver a fé e exercer o que Deus espera de mim na sociedade. Eu tento tirar as questões ideológicas que muitos trouxeram para o campo da missão, mostrando apenas o que a Bíblia diz. Parte desses 2 livros, 20% desses 2 livros vão para campos missionários, na Eslovênia, na África, no Brasil, em algumas regiões carentes. Então, quando você comprar também, você vai estar abençoado. Eu não preciso de livro eu tenho meu salário, trabalho numa organização, trabalho na sociedade bíblica, e eu não preciso mais. Deus colocou no meu coração de abençoar algumas pessoas, e nós temos feito isso como família, né? Cerca de 6 missionários são apoiados. E esse é meu último livro, eu lancei em maio do ano passado. São 400 páginas. Na verdade, é a minha tese de doutorado na PUC do Rio de Janeiro, em que eu falo um pouco da trajetória da Bíblia, a história da Bíblia, antes dela ser escrita, do tempo da oralidade em Israel, com Jesus, com os apóstolos, depois com os pais da igreja, depois na Idade Média, no período da Reforma Protestante, como a Reforma foi impulsionada pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, quando Lutero leu a Bíblia e descobriu as Escrituras, e como a Bíblia chegou no Brasil. Eu escrevi essa pesquisa, apesar de ser acadêmica, e muitas vezes chorando, de ver o quanto Deus moveu o nosso país para ser um país, o Brasil, um país que manda a Bíblia para o mundo todo hoje, para mais de 100 países. Mais de 10 milhões de Bíblias são distribuídas pela sociedade bíblica. Uma Bíblia produzida a cada 3 segundos. 1, 2, 3. Uma Bíblia. 1, 2, outra Bíblia. E muitas pessoas deram a vida para fazer isso, né? Então, se você quiser conhecer a história da Bíblia, que poucos conhecem, sempre dialogando com a história da igreja, com a história do que está acontecendo no mundo, esse livro vai te ajudar bastante, tá bom? Esse aqui custa $20,
E esse aqui custa 10. Gente, é tão bom vender livro em dólar, né? Tão legal isso. Fico todo bobo, né? Esse aqui custa 10. Se você levar os dois, 20. É para acabar, eu já entendi. $25. Se levar os dois juntos, $25. Tá bom? Gente, te fazer um pedido. Não deixa eu levar livro para o Brasil, não, tá bom? Ainda tem alguns aí. Passa lá e compra. Pastor, passei 6 minutos. Só me perdoa? Está perdoadíssimo, meu querido. Muito obrigado. Eu tinha que pedir assim no público para não dar a chance dele falar não. Né? Não, que isso, tudo na bênção. Sempre uma alegria muito grande receber o senhor aqui, viu, pastor? Sempre uma bênção. E olha, aquilo que você falou no início, né? Nada de coincidência, nada planejado, mas Deus guiando tudo. Parece que o tema do culto era esse, né? No meu coração, no coração do pastor, e porque estava no coração de Deus, não é verdade? Amém, irmãos? Obrigado, pastor, mais uma vez pela tua presença, Tânia. Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Gente, vamos comprar esses livros aí. Guarda 2 para mim aí. Amém? Que a graça... antes de eu dar a bênção, afinal. Nós temos aqui um pastelzinho, tá? Para levantar dinheiro para missões, que é a Missão Sara Britos. E nós temos também do lado aqui, hoje não está ali na saída, a tenda para os nossos visitantes. Você que nos visita, passa aqui do lado, viu? Tem os padrinhos de casamento do pastor Tiago e da Isis que estão aqui, né? E se mais alguém estiver conosco, por favor, passe aqui na nossa lateral aqui, tem a tenda do cafezinho para vocês, tá bom? Vamos receber a bênção, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vocês hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.